A história de Joana está imperdível. Acompanhe e inscreva-se. Margarida fica desesperada com o desaparecimento de Eduardo e grita dizendo que ele não está lá e conta que ele estava ali. Memo grita pedindo a ajuda da polícia. Margarida liga para Joana e telefona para ela pedindo desculpas e diz que não vê o filho dela em lugar nenhum. Gabriel vê Bruno ferido e saindo da cela. Um detento diz ao rapaz que a cabeça dele tem um preço e que o mesmo tem sorte por ser protegido por Deus. Gabriel lembra do que Camila havia falado para ele. Yadira encontra Paula com o menino nos braços e grita dizendo que a moça odeia Joana e que está com o menino nos braços dela. Carmela e Soraya grita pedindo para que a fotógrafa apareça por terem achado o filho dela. Yadira pede para Megera soltar o bebe e a ameaça bater nela. Margarida conta que a mulher roubou dela o bebe dela. Joana corre até a loira e diz que se caso ela fizer algum mal ao seu filho será a última coisa que ela fará na vida dela. Camila agradece Manuel por ter comparecido ao apartamento de Henrique. Manuel pergunta o que a moça faz lá. Camila diz que o pai dele a ameaçou em sua casa furioso e que até sequestrou sua mãe sem saber onde ela está e diz que conseguiu fugir para a casa de Henriqueta por não ter onde ir. Joana fala para Paula devolver seu filho e diz que a mesma não sabe do que ela é capaz. Margarida pede para a família não se aproximar de Paula por não saber do que ela pode fazer. Pepito ameaça a Megera, e Yadira fala para a vilã devolver logo o filho de Joana. Carmela e Soraya conta que vai dar uma surra nela se não devolver. Salvador pede para Megera devolver o filho da fotógrafa para não se meter em problemas. Paula responde que se não fosse por sua permissão o garoto não teria nascido. Joana fala que ela não tem nada a ver com seu filho e diz que ele só está lá graças a ela e Gabriel e diz que ele quem escolheu como pai e pede seu filho de volta. Paula grita se recusando a devolver a criança. Salvador pede para Paula devolver o bebe para que ela não se exponha mais. Paula devolver o menino para os braços de Joana. Salvador prende Paula e fala que a moça está presa por sequestrar o garotinho. Vizinhas aplaudem a atitude de Salvador. Joana agradece às vizinhas e diz que foi comprovado que elas são uma família e pede para elas não dizer nada à sua mãe para não estragar o dia dela. Camila afirma que o único jeito de impedir tudo é com a prisão de Rogério e com a liberdade de Gabriel, pois poderiam ser destruídos com o homem solto. Manuel comenta que não tem dúvida disso e fala que seu pai não vai se importar se caso ele for ou não o filho dele. Camila diz saber que ele e o pai dele contaminaram a empresa com uma bactéria. Manuel fala que ele foi forçado a fazer isso. Camila responde que não tem a menor dúvida disso e que deve dizer a Vilório no julgamento para que o juiz saiba o desejo de Rogério de acabar com a cervejaria. Manuel fala que está bem e afirma que vai confessar isso e pede que a secretária seja corajosa para conta que seu pai a obrigou a assinar uns documentos falsos com a advogada dela para roubar as ações dela para a reunião dos acionistas. Rogério fala para Camacho que Camila é uma infeliz e que ela e seu filho são dois traidores. Camacho pergunta o que eles irão fazer. Rogério pede para o capanga ir atrás deles para levá-los até ele pessoalmente. Camacho diz que fará isso. Henriqueta comenta com seus amigos que Camila conseguiu fugir de Rogério e que está em sua casa e diz que a mesma chegou até sua casa bastante agoniada sem saber onde sua mãe estava. Carlos fala que a secretária deveria pedir ajuda da polícia. Davi diz que teria que ser alguém que não tivesse nada a ver com Queiroz. Henriqueta responde que havia pedido a Camila para fazer isso, mas que não quis e diz que Rogério não é alguém de facilitar as coisas agora que sabe que o irmão de Camila está na mesma cela que Gabriel. Carlos fica em choque com a revelação. Davi pergunta o motivo de Camila estar ajudando tanto Gabriel. Henriqueta afirma que sua intuição de mulher a diz que Camila está apaixonada por Gabriel. Margarida pede desfazer para Joana pelo aconteceu e diz que não sabe com que cara olhar para ela e afirma que é uma péssima tia-avó e que não deveria ter levado o bebe para passear. Felipe pede para a irmã se acalmar. Joana responde pedindo que as pessoas não se culpem e diz que a única culpada é Paula, que fala que a mesma pode ter vigiado tudo e que poderia ter acontecido com qualquer um. Felipe conta que ainda bem que o bairro todo estava ali para defender o bebe. Pepito conta que até Yadira estava ameaçando a bater em Paula. Joana diz que Carmela e Zoraida também estavam atentas. Josefina e Jenny aparecem felizes. Jenny avisa que comprou seu vestido e diz que agora sim terá noiva vestida de branca. Josefina diz que eles vão ter bastante trabalho para fazer e pede a ajuda de Felipe. Paula pede para Pacheco deixar de olhar para ela e fala que o mesmo parece estar gostando de ver ela presa ali. Pacheco fala que está fazendo apenas seu trabalho para vigiar ela e que não tem outra cara para olhar ela.
Paula pergunta para Pacheco se ligaram para seu pai como havia pedido. Pacheco responde que Salvador está cuidando disso. Queiroz fala para Salvador que Paula não quis machucar o bebe, apenas que queria conhecer o filho do marido dela. Salvador responde que sim, mas afirma que não ter como fugir pelas provas e as testemunhas dos vizinhos que eles têm, e diz que vizinhos podiam até postar o vídeo nas redes sociais fazendo a mesma passar vergonha, e conta que a melhor coisa Paula assinar o contrato para ficar livre e longe de Joana e o filho dela. Camacho fala para Manuel que o pai dele quer ver ele. Manuel pergunta o que seu pai deseja. Camacho pede para o rapaz entrar logo em seu carro. Paula conta que não vai assinar e fala que o garoto não deveria nem existir. Queiroz diz que isso será a assinatura da liberdade dela e pede que ela apenas assine. Paula se recusa a assinar. Rogério pede Queiroz deixar sua filha em paz. Queiroz responde que tem várias testemunhas contra ela e diz que ela tem uma ordem de restrição. Serviana fala que sua cliente está bastante afetada pelo que viveu com Gabriel e afirma que o julgamento não tem nada claro por enquanto e que tem a certeza de que Gabriel será libertado após julgamento. Salvador diz que a advogada tem razão, mas que seria um problema para Paula, já que ficaria presa até o julgamento até que a fiança dela fosse paga. Queiroz pede para os familiares fazer o que o detetive pediu. Salvador responde que precisa que assinem a ordem de restrição e diz que Paula teria muitos problemas graves caso não fizesse isso. Rogério pede para sua filha assinar logo tudo isso. Paula acaba assinando o documento. Josefina pergunta para Margarida se ela está bem por haver muito estranha. Ramon responde que a menina só está assim por se preocupar com ele enquanto o casamento não fosse acontecer. Margarida diz que estava bastante preocupada com o rapaz. Josefina pergunta se ela tem certeza que seria só isso. Ramon afirma que sim e fala que está muito bem agora. Felipe aparece com as flores junto com Memo. Josefina elogia o baque de flores. Felipe pede a ajuda de seu amigo para arrumar as flores. Margarida se oferece para ajudar com as flores e sua mãe pede para ela colocar em um vaso de flores com água. Joana fala para sua irmã que o vestido está linda. Jenny diz que sempre sonhou em se vestir de branco. Joana afirma que sua mãe está muito linda. Jenny pergunta para sua filha se ela está bem. A fotógrafa conta que está com muita frio. Jenny pergunta se ela tem certeza disso. Joana responde que de fato aconteceu algo. Jenny pergunta o que seria e pede para sua filha não assustar ela. Joana conta que gostaria muito de ter se casado junto com sua mãe. Jenny fala que seria incrível. Joana diz que a santa sempre tem um plano e que a mesma decidiu a casa primeiro antes dela e fala que elas terão a felicidade de compartilhar o tempo. Jenny diz que a fotógrafa é a melhor filha do mundo e diz sentir muita felicidade com o batizado do filho de Gabriel e seu casamento, mas que é uma pena o empresário estar preso. Joana pede para sua mãe não se preocupar e conta que as santas sempre dão algo para elas serem agradecidas e diz que o grande dia dela depois de tudo que aconteceu com ela e fala que o pai dela vai a entregar no altar. Jenny responde que está bastante feliz. Felipe leva um café para seu pai e diz que é o predileto dele. Ramon agradece o seu filho por lembrar dos detalhes. Felipe fala que até hoje se lembra de tudo que ele gostava de comer e beber e diz que lembra até dos passeios deles juntos. Ramon conta que o mecânico estava em seus braços andando de carro. Felipe lembra do dia que se perdeu. Ramon afirma que tentou o encontrar por todos os lados desesperado. Felipe conta que se lembra de tudo até hoje e diz que antes estava teimoso por guardar rancores. Ramon fala que tudo isso já passou e fala que precisa pedir uma coisa ao seu filho. Felipe pergunta o que aconteceu para seu pai. Ramon deseja que seu filho seja feliz igual à irmã dele. Felipe afirma que não acha que isso possa acontecer por não ter encontrado alguém bom igual a Salvador. Ramon diz para seu filho que ele já tem e que a mesma está bastante apaixonada por ele e fala que em breve ele vai perceber isso. Ramon pede para seu filho cuidar de tudo quando se for. Felipe pergunta para seu pai se ele pensado nisso mais uma vez. Ramon conta que o mecânico sabe bem o que ele está dizendo e fala que apenas deseja que todos de sua família sejam felizes e diz que ficará feliz e em paz com isso caso se for. Felipe pede para seu pai não falar disso agora. Ramon comenta que deseja que a mãe dele seja feliz com Memo e Joana com Gabriel, Jenny com o detetive. E fala ter percebido que Margarida gosta de Pacheco e diz que apenas deseja que eles sejam felizes. Felipe comenta que seu pai é o verdadeiro cupido por deixar todo mundo assim. Ramon afirma que apenas quer se resolver com a vida e com eles e diz que seu desejo foi realizado e fala para seu filho que o ama bastante. Felipe abraça muito forte seu pai. Ramon afirma ter bastante medo. Felipe pede para ele não se preocupar. Memo observa os familiares.
Salvador fala para Pacheco que os níveis de punição no país são um desastre e que a prova viva disso é a proteção de Queiroz com os Fuenmayor. Pacheco fala que o fiscal possa ter recebido uma grana muito alta de Rogério para isso. Salvador comenta que deve ser haver muita coisa por trás disso e diz que pelo menos conseguiu com que Paula assinasse a ordem de restrição para não voltar a se aproximar de Joana e do filho dela. Pacheco pergunta se isso servirá de alguma coisa. Salvador conta que sim. E diz que nem o fiscal vai poder proteger a mesma se caso acontecer alguma coisa. Camacho liga para Rogério avisando que o filho dele já estaria por lá e pergunta o que eles fazem. Rogério pede para o capanga manter seu filho ali até que ele chegue. Viviana fala para Davi que Manuel nunca faria algo assim e que ele já estaria lá e conta que não sabe mais o que faz e diz que chegou a mandar várias mensagens de textos para o homem. Manuel pede para a moça se acalmar. Policial faz pressão em Bruno na solitária e joga um copo de suco na comida do presidiário.